E nós sabemos que nesse dia, rapaz, esse negócio foi sério aqui, ainda bem que ninguém está no pecado aqui em cima. Nesse dia as pessoas celebram um dia muito especial aqui na América e nós queremos liberar as pessoas que estão dirigindo por todo o ano, que nesse dia possam estar descansando e preparando-se para o Thanksgiving. Então, 6 horas da manhã na quinta-feira, dia 22, e na sexta-feira nós não teremos a oração pela manhã. Mas o culto na sexta-feira, às 8 horas da noite, estará acontecendo normalmente. E eu quero convidar os irmãos que participem deste culto. Será um culto de ação de graças, onde nós teremos a oportunidade de ouvir algumas pessoas agradecendo, louvando a Deus por tudo que Deus tem feito em suas vidas. Então, participe desse dia. Eu acho que seria até bonito ver pessoas que geralmente não participam dos cultos na sexta-feira devido ao trabalho, aproveitar a oportunidade, talvez, se você não for viajar e estiver disponível nesse dia, participe desse culto, será uma bênção. Eu não vou estar presente porque vou estar saindo daqui a pouquinho de viagem e tendo falado nisso, até tentei me esquivar, desse transtorno de sair correndo após o culto. Eu fui lá mais cedo tentar fazer o check-in, despachar, acabei fazendo o check-in online, mas não consegui despachar minha mala porque eles só abrem às 11h30 para o voo que eu estarei fazendo. Então, eu tenho que sair correndo. Então, sabe aquele dia que o pastor fala assim, eu tenho que pregar pouco, hoje eu vou pregar pouco? Eu literalmente tenho que pregar pouco, senão eu vou perder meu voo. Então, eu vou estar me encontrando com os irmãos em Portugal, já estão lá um grupo. Essa primeira fase da viagem, na verdade, é somente um apoio a uma igreja que está celebrando 65 anos de vida, celebração. E a partir de semana que vem, agora, quando eu chegar, que nós estaremos realmente no local onde nós estaremos ajudando uma igreja que nós apoiamos com nossas ofertas de missões. Então, esteja orando por mim e pelos irmãos que já estão lá, que possa ser uma bênção realmente essa viagem, que Deus possa nos marcar e que a gente possa voltar com um bom relatório, trazendo para a igreja que tanto acredita em missões. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, eu quero te louvar pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Oramos para que o Senhor abra nossos corações agora, que o Senhor nos use de forma extraordinária para falar com o teu povo. Abençoe, Senhor Jesus, este momento, que a tua palavra é lida, explorada e ensinada. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Márcio vai estar fazendo o altar, porque nas últimas semanas Deus tem estado nos agraciando com a sua presença no altar. E falando em altar, ele não pediu para falar sobre isso, mas o pastor Fernando colocou na newsletter, ele está fazendo a 2ª edição do seu livro, A Viva no Senhor, um livro que nós, como igreja, usamos bastante no período que Deus estava nos dando um mover muito bonito aqui na nossa igreja. Muitos de vocês talvez não sabem do que eu estou falando, mas até o ano 2000 nós tínhamos um mover muito forte. Essa parte aqui na frente da igreja, que nós chamamos de altar, ela tinha um significado muito forte para nós como igreja. Nós experimentávamos poderes extraordinários do Senhor, dons que eram liberados sobre nós. E esporadicamente nós temos visto isso, mas era algo muito intenso, muito forte. E naquela época Deus liderou o pastor Fernando a escrever esse livro. E essa 2ª edição, ela fala justamente desse mover e dessa experiência pós-avivamento, pós-mover de Deus. E esse livro estará sendo editado agora no Brasil, onde ele estará pregando sobre avivamento. E tenho certeza que ao trazer esse livro para nós vai ser de benefício para muitos irmãos que estão no nosso meio e principalmente para aqueles que chegaram depois desse grande mover. Eu creio que Deus está para derramar um grande mover sobre a face da terra. Sexta-feira eu pregava e a convicção no meu coração é muito forte sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, e eu pregava e falava sobre a parábola das 10 virgens, e eu ilustrava por que dessas 10 virgens e por que 5 delas acabaram a dormir, aliás, todas dormiram, mas 5 estavam despreparadas para quando o noivo veio. E eu explicava que havia uma brincadeira que se fazia, porque era uma festa, uma celebração, onde se anunciava algumas vezes a vinda do noivo. E acabava que as pessoas, principalmente as 10 virgens, que eram as principais que traziam o noivo para dentro da festa, elas acabavam
que se cansando dessa questão, né? E em alguns momentos, ele não vai vir agora não. E a igreja tem talvez a tendência de cair na mesma direção, e por isso Jesus contou essa parábola, que é uma questão de estarmos preparados, irmãos. Jesus pode voltar a qualquer hora, e os sinais que nós temos visto a partir da televisão, da internet, são muito fortes. Hoje pela manhã eu orei com os irmãos sobre o que está acontecendo em Israel. Quantos têm acompanhado? São foguetes diários, são situações, 200 e tantos foguetes por dia, e a maioria deles estão sendo já interceptados, mas é uma situação de extrema importância no calendário de Deus, naquilo que Deus revelou na sua palavra e para nós. Então vamos estar realmente orando, vivendo uma vida séria diante do Senhor, porque a qualquer momento nós iremos ouvir o som da trombeta, amém? E o Senhor Jesus vai voltar. Então vamos partir agora para aquilo que é a direção de Deus para nós nesse dia. Nós temos, a partir da semana passada, se alguém puder colocar meu PowerPoint lá, eu pedi que o Felipe colocasse. Pessoal em cima, tudo bem? A unção de Deus desceu aí? Coloca o meu PowerPoint aí, por favor. Glória a Deus. Ainda bem que o pastor é bom senso, né? Mas semana passada nós iniciamos uma série que tem a ver com 5 propósitos da nossa igreja. E esses propósitos nós já temos várias vezes enfatizado sobre eles durante o ano, e talvez você já está cansado de ouvir, mas a verdade é que alguns ainda não estão tão cientes dessa realidade. Por que nós existimos como igreja? E nós existimos como igreja com o propósito de levar as pessoas, compartilhar as boas novas de Cristo, levar as pessoas a adorar a Deus, ter comunhão uns com os outros, crescer de acordo com sua palavra, e o último dos pontos, servir ao próximo, servir aqueles que estão ao nosso redor. E servir é o último ponto dessa série de mensagens que nós pregamos durante todo o ano, enfatizando para a igreja por que nós existimos, por que nós estamos aqui. E o pastor Fernando trouxe uma mensagem muito bonita semana passada. Se você já deu o seu e-mail através das ofertas, pediu lá, olha, por favor, mande, por favor, esse pequeno grupo, esse estudo, para que eu possa ter esse esboço. Se você não tem, por favor, ligue na igreja, extensão 101, deixe o seu e-mail, ou então entre em contato através de e-mail na página da igreja, tem lá todos os e-mails. Você pode procurar a administradora Raquel e mandar um e-mail e dizer: Raquel, eu preciso de receber esse estudo. E a semana passada o pastor falou sobre servindo como Jesus. Quantos estavam aqui? Levanta a mão, deixa eu ver quantos estavam. Um bom número, mas muitos não estavam, e ele falou que se nós queremos servir como Jesus, nós temos que estar primeiro disponíveis a uma série de questões envolvidas nisso, porque muitos querem servir, mas não estão prontos a ser interrompidos, não estão disponíveis a parar. Depois ele falou que dentro desse contexto há barreiras que nós precisamos de vencer. A primeira delas é a barreira do nosso centralismo, do nosso egocentrismo. Depois do perfeccionismo, eu só vou fazer quando eu estiver bem, quando eu estiver sabendo o suficiente, quando eu puder fazer com qualidade. E é assim uma preocupação importante de nós fazermos a Deus com qualidade, mas isso não pode ser uma barreira. E terceiro, o materialismo, esse nosso desejo de adquirir cada vez mais e nunca nos dá oportunidade de tempo. Nós não iremos ter a mágica de 26 horas num dia e 2 horas nós cedemos para servir as pessoas. Nós teremos que trabalhar com o tempo que temos, e para isso nós precisamos de tirar um pouco do tempo que nós talvez gastamos com materialismo para servir ao próximo. Ele também nos diz que servir como Jesus nos leva a ter uma atitude de gratidão, porque afinal de contas Deus tem nos dado para que nós tenhamos a gratidão e possamos servir aos outros. E eu fico feliz de estar nesse país, irmão, sinceramente. Eu respeito quem ama o nosso país e deseja voltar, e amém, porque cada um tem o que Deus colocou no seu coração. Mas foi por muitos anos, eu orava e tinha um desejo muito grande de voltar, e eu louvo a Deus porque não voltei, porque estou aqui. E eu agradeço todos os dias a Deus por estar nessa nação, sinceramente. E eu louvo a Deus pela segurança, pela qualidade de vida, por tudo que Deus me deu nessa nação, e através desse privilégio de estar vivendo aqui, poder oferecer a minha família. Então eu sei que é graça de Deus. E essa gratidão me leva a ajudar outros que não têm essa oportunidade, que não têm esse privilégio de estar num lugar tão bom como a América. Então, servir como Jesus significa isso. Você reconhece que as bênçãos que você tem não são somente para você, mas te leva a compartilhar.
E terceiro, ele falou que você tem que ser fiel. Se você quer servir como Jesus, temos que ser fiéis. Nós temos recebido do Senhor uma obra, ele usou João 17,4, e ele espera que nós completemos essa obra, que essa obra que Deus colocou em nossas mãos seja completada. Eu me lembro de uma mensagem pregada por um pastor um dia, que ele disse que ele achava que ele era servo do Senhor. E um dia ele lendo a Bíblia, ele descobriu que Deus não pode ser servido por mãos humanas. Então ele pensou, pronto, não estou servindo a Deus, eu pensava que eu era um servo de Deus. Então ele falou, eu sou servo de Jesus. Aí ele lendo a Bíblia, ele descobriu que Jesus falou que não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Ele falou, pronto, estou desempregado, não tem ninguém para servir mais. Eu não sirvo a Deus, eu não sirvo a Jesus, estou desempregado. Aí ele descobriu que servir a Deus é servir ao próximo. Jesus falou, que em João capítulo 13, quando ele tira aquela toalha e faz aquele lindo gesto de lavar os pés dos discípulos, ele falou, olha, vocês viram o que eu fiz? Eu sou mestre, vocês dizem que eu sou mestre, disseram bem, porque eu sou. E eu dei o exemplo. Eu fui o primeiro a servir. Naquela questão, talvez Pedro pensasse, eu não vou lavar os pés de ninguém, eu recebi a chave do céu, eu sou o cara. Eu vou esperar que alguém de um nível inferior, se levante e lave aí os pés nossos, porque era costume se lavar os pés. Mas Jesus deu um grande exemplo. Efésios capítulo 2, e nós cantamos isso hoje em uma das canções, que ele se esvaziou da sua glória, veio e se fez como um servo. E nos deu exemplo. Ele veio para servir, para nos dar exemplo que nós devemos servir ao próximo. Então essa questão de servir é muito séria. Jesus falou que nós seríamos identificados no mundo como seus servos se nós servíssemos, se nós amássemos uns aos outros. Nós não seremos conhecidos pelo tamanho da Bíblia, pelo tanto que conhecemos, mas pelo quanto estamos disponíveis e sérios nessa questão de servir ao próximo. E servir sem nenhum interesse, servir sem nenhuma questão no coração de ter algum benefício. Eu não falo isso para honra e nem glória minha, mas eu não acredito que pessoas que se disponibilizam a viajar e estar fora por um tempo, longe da sua família, eu cheirava minhas filhas hoje e falava, meu Deus, 10 dias sem esse cheirinho, como é que eu vou viver? E eu fico pensando em vários missionários que largaram tudo, irmãos? Família, tudo, estão no campo para servir. Pessoas que você não vai, de certa forma, receber nada, você vai se doar. Você vai aquilo que você tem recebido do Senhor, se é conhecimento, se é seu tempo, se é um consolo, um abraço. Eu não sei o que nos espera lá. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero servir ao próximo. Isso é muito bonito, quando Deus gera em nossos corações esse desejo de você se doar por alguém. Eu ontem fazia uma compra para a viagem e eu estava na loja conversando com a menina, ela falou, olha que você está comprando para as férias já? Eu falei, não é uma viagem que eu vou fazer. Ela falou, que viagem? Eu falei, vou cuidar dos negócios do meu pai. Ela falou, seu pai tem negócio? Eu falei, aonde? Eu falei, na Europa. Ela falou assim, nossa, lá na Europa seu pai tem negócio? Eu falei, tem. Sabe, eu estava mentindo? Meu pai tem negócio no mundo inteiro. E ela ficou assim, olhando para mim, esse cara deve ser importante, E qual o negócio do seu pai? Ele gosta de cuidar dos outros. Ele adora cuidar das pessoas. E ele está me enviando para ver isso. Sabe, aí vendo a oportunidade, eu falei para ela, falou assim, eu estou numa fome. Estou doido para sair daqui e comer uma feijoada. Nunca foi feijoada? Eu falei, de onde é que você conhece feijoada? Ela falou, meu pai nasceu no Brasil. Eu falei, que legal, você sabia que tem uma igreja brasileira aqui pertinho de você que faz feijoada todo domingo? Eu inventei, irmão? Eu falei, nós temos a cultura aqui para você, olha, eu tenho uma curiosidade de conhecer, e convidei ela para vir aqui. Mas o lindo foi que ela falou assim, mas como é que é essa viagem? Eu falei assim, olha, na nossa igreja nós temos um princípio, que um grupo de irmãos, por ano, a gente se doa em algum lugar, e essa foi o centro que eu queria marcar. A gente se doa em algum lugar do mundo. O ano passado um grupo foi para a Índia, retrasado, nós fomos para a África, fomos para Honduras, esse ano nós estamos indo para Portugal, e a gente se doa por uma semana em algum lugar, servindo as pessoas que estão ali. O que colocarem para a gente fazer, a gente faz. Ela falou, uau, como isso é bonito, eu queria me juntar com pessoas como essa. Eu falei, pronto, deixa. Eu falei, está prontinho, Não podia limpar o peixe, podia pescar. Eu falei, vem para nós. Dei o endereço, ela anotou. E eu falei, é aqui que vai ser o seu lugar. Ela falou, eu amo fazer isso, eu gostaria de fazer isso. E aí está a oportunidade, irmão. Deus vai te dar seu documento para você viajar, mas começa aqui. Quando você sair por aí, pessoas, num simples bate-papo, num simples conversa, comece a se disponibilizar para o Senhor, para o Espírito Santo te usar.
Isso é servir a Deus, servir ao próximo. Hoje nós vamos falar em um contexto mais prático. Eu usei a vida de Barnabé como exemplo de alguém que a gente pode seguir como modelo. A gente vê assim, eu queria servir, a gente viu servir como Jesus e falamos das qualidades de Jesus de servir, eu já citei elas, não vou repetir. Mas como servir? Como eu posso me colocar, pastor, à disposição do reino de Deus e servir ao próximo? O que especificamente eu posso fazer? Então, pensando nisso, eu fiz uma mensagem bem prática. A aplicação dessa mensagem está desde o início. Eu quero te mostrar como é simples servir ao próximo. E como você tem já as características, as qualidades, os dons para servir. Basta você se dispor. Eu quero começar dizendo que servir dá trabalho. Quantos podem dizer amém? Eu me lembro de uma história que um homem estava muito doente, ele foi ficando cada vez mais definhado, muito fraco. Finalmente os médicos decidiram fazer uma série de exames na vida dele e o resultado não foi nada bom. Então chamaram a sua esposa e chamaram ela e falou, junto com sua esposa, mas pediu que ele ficasse do lado de fora. Falou, olha, o médico disse, eu prefiro dar essa notícia para você. Seu marido está muito doente, ele está com anemia profunda. E tudo indica que ele não tem muitos meses de vida. Ela começou a ficar triste e ele falou, olha, nós podemos fazer algo que pode mudar esse quadro e quem sabe ele se recupere. Vai exigir de mim e de você muito. Eu peço que você, a partir de agora, todas as manhãs, faça um café da manhã bem gostoso, com bastante fruta, com bastante ovo, bastante proteína, carboidrato. Ele precisa se alimentar bem. Na hora do almoço eu preciso que você cozinhe vegetais, faça salada, bifes de fígado e que você prepare boas refeições para seu marido. Ele precisa se alimentar bem. Na janta dê ele uma sopa, não dessas enlatadas, mas cozinhe uma sopa de vegetais, verduras bem naturais, bem orgânicos, cozinhe e dê a ele todos os dias. E porque o estado de saúde dele é bem grave, bem debilitado, ele precisa de ser realmente protegido de qualquer fungos e bactérias. Então os lençóis, a casa precisa estar muito limpa. Então toda a poeira, tudo que está ali precisa ser removido. E eu vou estar ajudando com medicamento. Entendeu ela? Entendi. Quando ela saiu, ela encontrou a esposa, ela vinha olhando para ele triste. Ele falou, bem, o que foi? Ela olhou e falou assim, meu bem, o médico disse que você vai morrer. Servir dá trabalho, não é verdade? E a gente tem que estar ciente disso. Então quando a gente fala assim, vamos servir ao próximo, e a gente, vou servir, dá trabalho. Dá trabalho você sair do seu conforto, da sua zona de conforto, pegar aí o que você tem de ainda tempo sobrando, né? Eu me lembro quando eu estava ainda tendo a oportunidade de pegar as verduras ali, chegava descadeirado na igreja, de tanto carregar a verdura, colocar no carro para servir, simplesmente com o desejo de que as pessoas se alegrassem com aquilo que eu estava fazendo. Servir dá trabalho. Ninguém que tira um tempo para cozinhar, para fazer arrecadações, seja o que for, dá trabalho. Então, se você não se conscientizar que esta parte de ser cristão exige de você trabalho, esqueça, quit e vai para o céu. Pede as contas, fala para o Senhor, olha, eu não estou disposto, me leva logo, porque servir dá trabalho. Barnabé é um grande exemplo de alguém que serviu com excelência e nos demonstra como servir faz diferença. Eu tenho um texto aqui que eu queria que vocês lessem comigo, eu tenho projetado, que demonstra justamente isso. Barnabé serviu a Deus oferecendo. Talvez está um pouco pequeno para alguns, mas é Atos 4, versos 36 e 37, diz assim: E José, esse era o verdadeiro nome dele, um levita de nascimento, cantor assim como Ignaldo, Cipriano, que também foi chamado pelos apóstolos de Barnabé. Barnabé, irmão, significa filho da consolação. Bar, na Bíblia, significa filho de, e o que vem em seguinte. Barnabé, traduzido, filho da consolação. Ele possuía um pedaço de terra, vendeu
e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A primeira menção desse homem na Bíblia, ele está ali, é um personagem chave no mover de Deus que estava acontecendo no livro de Atos. Poucas passagens, mas quando ele está em cena é algo tremendo. E a primeira referência desse homem, ele está servindo ao próximo, servindo a igreja, se doando os seus recursos. Diz que ele tinha um pedaço de terra e ele vendeu. E se você vê o contexto ali, as pessoas criam na volta iminente de Jesus. Quantos podem dizer amém? E porque eles criam, eles pensavam o seguinte: por que eu preciso de tal propriedade? Ou por que eu creio que minha família vai precisar de herdar isso se Jesus está voltando nos nossos dias? Então, aquele mover que estava acontecendo, que não necessariamente Deus estava aprovando, Deus tinha um plano para eles de expandir, de sair por todo mundo e pregar o Evangelho, e eles queriam ficar juntos, unidos, e muitos deles que tinham propriedade estavam vendendo e colocando aos pés dos apóstolos, que então distribuíam para aqueles mais necessitados. Se era certo ou não, aprovado por Deus ou não, é o plano de Deus para aqueles dias, para nós, eu não sei. O que mostra é o coração deste homem e uma forma de nós servirmos ao próximo. Há uma maneira muito simples de servir: doando recursos que Deus tem nos dado. Vamos repetir isso? Doando os recursos que Deus tem nos dado. Simples, irmão. Pastor, como é que eu posso servir ao próximo? Doando os recursos que Deus tem me dado. Às vezes você não tem muito, mas tem o suficiente de pagar um almoço para uma pessoa num dia. Tem o suficiente de ajudar alguém numa situação de crise, que pegou ela de surpresa. Crises são situações que nos pegam de surpresa. E às vezes a gente se move e Deus tem me dado um pouquinho a mais, está sobrando, eu posso... Não vai me matar se eu der aqui $100, $50 para essa pessoa. Eu vou ajudá-la. E às vezes a grande barreira é essa: nós achamos que a gente não tem o suficiente. Irmãos, ninguém aqui não tem o suficiente para poder ajudar o próximo, todos nós temos. Por que eu tenho certeza de falar isso? Porque o local que nós estamos é um lugar abençoado, amém? É um lugar abençoado, a América é um lugar abençoado, principalmente onde nós vivemos, na área da Bahia. Aqui, irmãos, é muito fácil ter tudo. Eu fico aqui na segunda-feira, eu desço e a gente já abriu essa porta. Se você quer servir, se doando com o tempo, nós temos aqui segunda-feira, de 11 a 1h, 1h30, uns senhores de Salto São Francisco distribuindo alimento para as pessoas de idade. E eu fico ali fora, às vezes, conversando com uns 2 deles que já viraram meus amigos e vendo as pessoas que vêm pegar alimento. Irmãos, os carros que param. Eu só fico olhando, é Lexus, é Mercedes, aí eu fico vendo, né? Sem querer julgar. Mas eu fico falando: meu Deus, será que precisa mesmo? Né? Aí para a filha ou o filho num Lexus, tudo, aí desce aquela pessoa de idade, né? Com a sacolinha, vai lá, pega e vai embora. Eu fiquei olhando e falei assim: talvez não é questão de precisar, não cabe a mim julgar qual é o medidor que eles fazem para poder distribuir esses alimentos. Mas o que me chama a atenção é: esse lugar é muito abençoado, amém? A Califórnia é um lugar muito abençoado, tem recursos demais, irmão. Ninguém passa fome aqui, ninguém passa necessidade. É um país e um local que você tem em abundância. Basta a gente olhar para nossas vidas. Roupa, irmãos. Sei aqui, brincadeira, roupa é um lugar mais barato do mundo para roupa. Existem lugares no mundo que as pessoas não têm o que vestir. Eu me lembro do relatório dos irmãos que foram à Índia, que a maioria estão aqui, que eles alimentavam aquelas crianças, e nunca saiu isso da minha mente, e muitas delas, a Rosângela está ali, voltavam com a mesma roupa, né, Rosângela? Com a mesma roupa, 15 dias, com a mesma roupa. Toda semana eu ganho um saco de roupa assim para minhas filhas, toda semana, alguém me dá. Pastor, olha, leva para suas filhas. E são roupas que mal deu para usar, a criança cresce muito, né? Linda, eu uso mesmo, não tenho problema com isso. Ainda mais que, né, o salário do pastor é muito grande. Falei: deixa aí que nós usamos tudo, né? Quando não serve, a gente fala assim, encolhe, estica, né? Quando serve, eu falo: defunto é do meu tamanho, ó. Irmão, não tenho problema com isso. É bênção. Deus me tem dado esses recursos. E eu, da mesma forma, passou por mim, já vai indo para outros, né, Leila? Aí já vai descendo assim, né? Aí vai e passa. A bênção de Deus corre. Eu não retenho, você abre. Então Deus tem te dado tanta coisa, e Barnabé é um exemplo. Como que ele serviu ao próximo? Se doando os recursos.
A primeira menção desse homem na Bíblia foi dar. Dar não é fácil, para alguns é fácil. A pessoa naturalmente tem esse dom, mão aberta. Conhece irmãos na igreja que é assim? Qualquer necessidade, qualquer... Eis aqui, pá, tem gente que você precisa ficar assim, não pegue mais oferta desse irmão, não aceita para isso. Tudo quer doar. E outros têm o dom de socorro para servir. Você já foi na cozinha durante os momentos de que a gente está arrecadando fundos para alguma coisa? Vai lá, irmãos, é sempre o mesmo grupinho. É sempre, porque falou que eles estão lá. Para algumas pessoas é fácil. Para outros, diga assim, para mim, é difícil. Por quê? Porque há pessoas que têm o dom. A Bíblia fala que tem um dom chamado dom de socorro. Quantos já leram isso? E você recebe esse dom de Deus. É natural você fazer isso, porque o Espírito Santo te agraciou com esse dom. Mas para outros é difícil, mas não é uma desculpa para que você não sirva. Você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar. E eu queria trazer até uma mensagem, mas o pastor, quando viu, falou assim: olha, você vai ter problema de explicar isso. E a minha mensagem tinha a ver com dirigido pela carne e dirigido pelo Espírito. E quem é dirigido pela carne, dificilmente vai conseguir fazer aquilo que o Espírito quer que faça. Óbvio isso, até aí estava tudo ok. Aí eu ia aplicar a questão do servir. Eu falei, quando nós servimos, é o Espírito que está nos liderando. Mas ele fez uma boa pergunta, eu tenho um bom professor. Ele falou assim, como é que você vai explicar as pessoas que servem e, de certa forma, não têm o Espírito? Porque existem pessoas que fazem mais obras beneficentes que nós cristãos, para a nossa vergonha. Verdade ou não? Falei, boa pergunta, caro mestre. Eu creio que toda dádiva vem de Deus. Eu falei, eu creio que essa pessoa recebeu de Deus um dom que não está usando para glorificar a Deus. Eu creio que ela tem o dom, mas está usando e não está glorificando a Deus. Assim como tem pessoas que têm dons de cantar e tudo mais e não estão glorificando a Deus. Porque toda dádiva vem de Deus. Ele olhou para mim e falou, muito bom, mas não prega essa mensagem hoje não. Ele falou, prega algo mais prático. Eu falei, amém, vou para outra coisa. Mas era algo que estava no meu coração. Eu creio que alguns não têm essa questão, essa facilidade, mas nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo faz Espírito Santo. Eu preciso servir. Porque senão não serei conhecido do Senhor, não serei conhecido dos irmãos e não serei identificado no mundo como um servo de Cristo. Porque servo tem que servir, irmão. Servo tem que servir e uma forma que você pode servir é dando. Eu escrevi algo aqui que não sei quem já escreveu isso, mas já li em algum lugar. É certamente possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Se você ama a igreja do Senhor, se você ama o corpo de Cristo, você fará com muita facilidade o dar os seus recursos. Dar para ajudar, porque você sabe que a causa de Cristo é real, Ele é a resposta do mundo para o colapso que o mundo vive. Segunda coisa, Barnabé, eu não vi? Eu não estou enxergando, porque as luzes estão muito fortes. Mas seria Barnabé serviu a Paulo discipulando. Repita comigo, Barnabé serviu ao próximo discipulando. Ele serviu a Paulo. Primeiro, Barnabé serviu dando seus recursos. Segunda vez que Barnabé aparece, ele está servindo, se prontificando a edificar um novo irmão. A passagem está em Atos capítulo 9, versos 26 a 28, se você conseguir ler, me acompanhe, se não, faça na Bíblia. Nós lemos as seguintes palavras, e quando ele tinha ido a Jerusalém, ele estava tentando associar-se com os discípulos, estava falando a respeito de Saulo, ainda chamado Saulo. E todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Aí está a parte importante, mas Barnabé pegou ele, o levou aos apóstolos e descreveu que ele vira o Senhor no caminho e que ele tinha falado com ele e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E ele estava com eles andando livremente por Jerusalém, falando ousadamente em nome do Senhor. Paulo tinha sido um perseguidor dos cristãos, irmãos. Tinha sido uma pessoa ruim, de péssima reputação, feroz. Diga-se de passagem que quando ele conheceu Jesus, ele estava indo ao encontro da igreja. Estava com um mandado de prisão.
estava pronto para executar aquele mandato. E quando o Espírito Santo, Deus, vem de uma forma extraordinária, Jesus fala com ele, e ele tem aquela experiência. Difícil de acreditar no cidadão. Difícil das pessoas chegarem e dar um voto de confiança. Barnabé arriscou tudo que ele tinha, a sua reputação, a sua influência no meio da igreja, as suas amizades, a fim de ajudar alguém. Pergunta que eu faço, irmãos, é o seguinte: você quer servir ao próximo? Sim? Você quer servir como Jesus serviu? Há uma forma de você servir. Quando nós vemos pessoas chegando no nosso meio, a nossa tendência é olhar e falar assim: isso aí não dou 2 semanas. Ah, não, perder meu tempo, dá o trabalho, pastor, vai morrer. Não vou me envolver com isso, porque dá trabalho, não sei se é verdadeiro, vamos esperar para ver se converteu mesmo. Servir ao próximo não significa investir na vida dessa pessoa. Barnabé arriscou tudo, pegou na mão de Paulo e falou: Paulo, vou andar contigo, eu vou te discipular, e discipular isso, é treinar, é caminhar com a pessoa, é passar para ela o que você é em Cristo, não é nada mais do que isso, é passar para ela em Cristo. Eu faço isso com pessoas assim, vamos brincar junto, vamos tomar um café junto, é passar o que você é em Cristo. E no seu caminhar as pessoas vão vendo Jesus e como é a nova vida em Cristo, tão boa, tão prazerosa, convidando para vir para sua casa e andando, tirando essa pessoa do círculo que ela vivia e abrindo a ela uma nova oportunidade, introduzindo ela no corpo de Cristo. Isso é discipular. Discipular não é só sentar e vamos aqui abrir a Bíblia, vamos ficar lendo. Não, você é a Bíblia que o mundo lê. Quantos podem dizer amém? É através de você que as pessoas verão Jesus. Conhecimento, o mundo está cheio, as pessoas precisam de ver a Bíblia sendo vivida. E é isso que nós precisamos. É você chegar num lugar e falar: meu pai tem um negócio mundial. O cara é grande. É isso que as pessoas precisam. E Barnabé arriscou tudo. Barnabé decidiu que ele ia pagar o preço para ver aquele homem transformado. Eu faço essa pergunta só para que você pense, sem querer de maneira nenhuma te constranger. Quantas pessoas estão na igreja porque você, de uma certa forma, foi uma influência na vida dela? Pense nessa pergunta. Do tempo que você tem de igreja, quantas pessoas estão aqui hoje na igreja ou servindo ao Senhor em alguma igreja porque você foi um instrumento, gastou tempo com essa pessoa? Pouco tempo atrás eu estava andando no shopping center e a minha esposa falou assim: sabe o que eu encontrei aqui? Está doido te procurando. Aí eu falei: olha, vamos ver se ele me achar. Aí a gente andou, daqui a pouco ele me achou, irmão, ele tem um imã para me achar. Era o coelho. Ele me viu e falou: pastor Max, quanto tempo? Eu falei: tudo bem. Ele estava com um americano. Eu falei: o que você está fazendo? Ele rapidamente contou que está esperando uma pessoa chegar do aeroporto, estava killing time ali. E eu conversando com ele, daqui a pouco os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele olhou para o irmão e falou assim: esse homem foi um dos instrumentos que Deus usou para transformar a minha vida. E nós começamos a chorar ali no meio do shopping, eu e ele. Falei: Coelho, você deu um trabalho, irmão. Eu sei que não fui o único, vários irmãos, o Helder, o Márcio e vários outros irmãos foram em cima dele. Mas deu trabalho, não deu, Helder? Cara, nossa. Eu, para identificar, eu pus um toque diferente do telefone para o coelho. E era um assim, com ritmo parecendo cavalo correndo. Quando tocava, eu falava: lá vem o coelho. Mas no início da vida dele eu fiquei ali, irmão. Eu peguei every single phone. Difícil, amém? E ele que te trouxe para a igreja. Olha que bênção, né? Glória a Deus, amém? Então eu tenho uma coroa aí assim, né? Mas tudo para honra e glória de Jesus, sabe? Amém? Vamos aplaudir Jesus porque é Ele. Mas é isso que importa, é você ver assim, quais pessoas que estão na igreja, vai te dar trabalho, vai ficar ali e tal, vai ter uma hora que você vai ter que ser duro, porque a pessoa quer ficar o tempo todo como criança, mamando, né? Você, opa, time de crescer, vamos embora andar sozinho, né? Acabou os monstros, acabou tudo, agora é Jesus, você anda sozinho, porque Jesus também não vão ficar carregando as pessoas por resto da vida. Entendeu o evangelho, o princípio, o conceito de Deus? Vamos gerar filhos, amém?
Tem um monte de gente aqui na igreja que quer ser filho até hoje. Não, meu filho, está na hora de você gerar. Né? Está na hora de você trabalhar para o Senhor, gerar outros, ver o tanto dá trabalho para você valorizar seus pais espirituais. Você vê, quando a gente se torna pai, a gente vê o trabalho que a gente deu para os nossos pais. E aí você fala, rapaz, coitado da minha mãe, coitado do meu pai. Né? Mas é gostoso, é prazeroso. E Paulo recebeu esse irmão chamado Barnabé para poder compartilhar com ele. Terceira coisa, eu tenho que ser rápido, não tem como discorrer mais. Barnabé serviu encorajando. Diga comigo, encorajando. Então, bem prático, como Barnabé serviu e é um exemplo para nós. Primeiro, disponibilizando seus recursos. Diga comigo, disponibilizando seus recursos. Segundo, ensinando um irmão. Diga, ensinando um irmão. Andar com Deus, discipulando, seja o termo que você quiser usar. Terceiro, encorajando, que é um pouquinho diferente. Há uma passagem que está em Atos, capítulo 15, versículos 36 a 41. E o texto diz o seguinte: E depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como eles são. Olha como estava bonito já o relacionamento de Paulo e Barnabé. Vamos andar junto aí, vamos ver o que a gente fez já para o Senhor junto. Barnabé, no momento nenhum, quis passar Paulo. Isso é outra parte de um grande ensinamento. Humilde, estavam andando juntos. E Barnabé estava desejoso de tomar João, também chamado Marcos, juntamente com eles. Mas Paulo continuou insistindo que não deviam levá-lo junto, porque ele tinha desertado na Panfilha e não tinham ido com eles para o trabalho. E levantou-se um tal diferendo entre eles, que se separaram um do outro. E Barnabé tomou Marcos com ele e navegou para Chipre. O acontecimento aqui é muito importante, porque embora Barnabé gastou tempo, discipulou, ensinou por 3 anos a Paulo a andar com o Senhor ali na cidade de Tarso e tudo isso, mas sabe, existia um momento que Paulo e ele tiveram desavenças, e o que é um bom ensinamento para nós. Não significa que todas as pessoas que você ser usado para discipular, para ensinar, vai andar ali em concordância sempre com você. Existe um momento que vocês vão discordar em algumas coisas, e amém por isso, amém? Eu orava lá em cima hoje no altar, que lindo é a analogia que nós somos um corpo, e todos são diferentes, mas são unidos e inseparáveis, amém? No dedo precisa da mão, que precisa do braço, que precisa do cotovelo, que precisa dos cílios, tudo é importante. Ninguém pode dizer isso não é importante, porque até os membros mais desprezíveis são os mais importantes. Não é verdade? Então não existe a forma que Jesus usou para ilustrar quem nós somos, o corpo, é uma forma maravilhosa e que nos faz entender, uau, como nós precisamos um do outro. Mas há momentos que a gente pode discordar, pode haver um certo discordância, mas não vai nos separar, não vai nos unir, porque o que nos une é maior do que o que tenta nos separar. Né? O que nos une é o sangue de Jesus, e o sangue que corre pelo dedo, corre pela mão, corre pelo braço, é um só, e é o que dá vida em todo esse corpo, e nós estamos unidos através do corpo. Mas existiu esse momento de desacordo, e qual foi o desacordo? Para quem não sabe, a primeira viagem deles, missionárias, eles estavam com esse homem chamado João Marcos, que era um jovem, e ele, por alguma razão, alguns comentaristas dizem que ele ficou com saudade de casa, outros ele enjoou do barco, ficou meio assim, estou com saudade da mamãe. A verdade é que ele não continuou a viagem, ele voltou. E isso irou Paulo. Paulo falou assim, esse é um furão, esse cara deixou a gente. E João Marcos, de alguma forma, era meio parentado de Barnabé, né, ficou lá tristonho, coitado. Imagine você, alguém que começa em algo no ministério e por alguma razão para, a pessoa fica desencorajada, e há pessoas assim no nosso meio. Eu conheço pessoas que começou a fazer algo e por razões diversas, irmãos, quem sou eu para julgar? Essa pessoa está aí hoje desencorajada. A maioria do grupo está olhando das pessoas, olha lá, ó, fez o que Jesus falou para não fazer. Não mediu o cálculo para fazer a torre, começou, não deu conta aí, perdedor. E essa pessoa fica o quê? Desencorajada. Eu me lembro de um irmão que eu acho que até hoje ele saiu da igreja por causa de uma visão que ele teve. Uma visão. Ele compartilhou uma visão e, de certa forma, Deus não tem que assinar embaixo tudo que é a visão que a gente tem, amém? A gente corre um risco muito grande quando dizemos, o Senhor, assim diz o Senhor. Eu respeito muito o ministério profético e ser o preso que está sobre o ministério profético. O Helder tem esse ministério profético.
E toda vez que ele fala, eu me arrepio todo, eu falo, Senhor, uau. Mas Deus não tem a obrigação, não é, Aldo, de assinar embaixo. A gente tem que ter a liderança do Espírito. E pode ser que numa dessas a gente venha falhar. Mas esse irmão não segurou a onda. E ele foi só ficando desencorajado. Eu pelejei, fiquei em cima. Irmãos, é assim, eu não me saio 100% em tudo que é mensagem que eu prego. Teve mensagem que eu já truquei no púlpito, imagina. Né? Só minha esposa que riu, porque só ela que sabe. Eu não sabia falar amém, bati a mão, falei, truco. Novo convertido. Mas vergonhas que você passa, que você fala, Jesus. Outro dia, tempos atrás, eu tive um blackout aqui. Minha mente não funcionou. Eu falei, o que aconteceu? Já pensou se eu desistir? Então nós vamos ter altos e baixos também, irmãos. Mas nessas horas você fica desencorajado. Tudo que você não precisa é que alguém vai lá e pise na sua cabeça. Como é que você pode servir? Poxa, olha para essas pessoas que tentaram fazer. Pelo menos iniciaram, pelo menos começaram e por alguma razão parou. Chega nela, abraça, meu irmão. Eu gostava quando você estava liderando um pequeno grupo. Olha, eu gostava quando você estava à frente das crianças. Obrigado por ter cuidado dos meus filhos. Às vezes uma palavra dessa muda tudo na vida dessa pessoa. Nós precisamos de pessoas que estão prontas a servir assim para encorajar outros. Porque Barnabé comprou a briga e falou, Paulo, você não está entendendo. Eu comprei uma briga por tua causa. Eu abracei a causa com você, agora nós precisamos de apoiar o rapaz. E Paulo ali, ele estava Paulo era muito duro, muito duro. Ele estava meio que, não vou trazer, irretrutível, irretratado, ele estava ali, não vou. E eles se separaram. Graças a Deus que Barnabé era um servo assim. Ele foi, consolou, trabalhou, e até Paulo reconhece isso mais na frente, né? Porque na carta de 1 Timóteo 4:11, uma delas no finalzinho, ele já está preso, ele diz assim, traga-me João Marcos, porque ele me é muito útil. Poxa, que lindo, né? Até ele falou assim, nossa, eu não vi ele escrevendo, falou, Barnabé, você estava certo, né? Mas pelo menos ele reconheceu que aquele homem era um homem, e ele veio a escrever, né, um dos evangelhos. Que tremendo, graças a Deus por pessoas como Barnabé, que estão dispostos a servir o outro para encorajar. Tudo que você vai fazer é encorajar. Eu tenho certeza que Deus está me levando em Portugal para encorajar alguns irmãos ali. O Espírito Santo já falou isso no meu coração. Há umas circunstâncias que a gente não pode contar ainda para a igreja, porque a gente reservou isso para nós, mas quando a gente voltar a gente vai falar, a gente quer contar as maravilhas e não das dificuldades que eles estão a enfrentar. E como Deus foi gracioso e nos usou ali. Ir para consolar, para encorajar, para levantar o abatido, para dizer para essa pessoa, irmão, vamos embora porque nós vamos chegar até o final. A igreja não é um exército que mata os soldados feridos, a igreja é um exército unido, inseparável e que caminha junto. Barnabé, um servo encorajador. Eu concluo essa mensagem dizendo isso, meus irmãos. Há uma forma muito simples da gente servir. Como podemos servir? Seguindo esse exemplo. Nós podemos servir ao próximo com os nossos recursos, nós podemos servir ensinando e nós podemos servir encorajando. O que eu quero que você faça em conclusão a essa mensagem e em preparação para as próximas mensagens? Eu pensei em colocar 3 mesas aqui na frente, colocar os nomes, o que a gente poderia fazer, mas eu estaria chamando a responsabilidade para mim e de certa forma tirando a sua capacidade de criação, de ouvir de Deus. Mas eu estou sério, preste atenção, se você está sério nessa questão, eu quero servir ao próximo, eu estou te dando 3 formas muito simples e eu vou te dar algumas ideias do que você pode fazer até o término dessa série. Encorajar trazendo, com seus recursos. Descubra uma família, um grupo de pessoas, nem necessariamente precisa ser irmãos cristãos da nossa igreja, brasileiro, nada disso, pessoas. Há várias entidades aí que trabalham com isso, de crianças que estão nesse momento com os pais presos, crianças órfãos, pessoas que estão passando certa necessidade agora no Thanksgiving, semana do Thanksgiving. O que você pode fazer? Sabe uma coisa? Eu vou comprar uma cesta, vou comprar um presente. Eu vou surpreender essa família. Talvez eu serei a resposta da oração dela, mesmo sem ela saber que é Deus que está ouvindo. É uma forma de você servir. E você vai servir com os recursos que Deus tem te dado.
Esse é só um exemplo. Segundo, você vai olhar para uma pessoa que está na igreja ou que está aí fora, talvez você vai, sabe uma coisa? Eu vou investir um tempo na vida dessa pessoa. Eu vou tomar um café com ela de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, eu vou sair com essa pessoa para uma caminhada e eu vou mostrar Jesus para ela na minha vida. Eu vou ensinar para ela. Eu vou mostrar para ela como é bom servir a Jesus. Eu vou discipular essa pessoa, pastor. Ou então você vai lembrar de pessoas que estão desencorajadas. Talvez hoje mesmo, já começar a encorajar pessoas. E o encorajar não é só chegar e dar um tapinha, irmão, Deus é contigo, vamos aí, levanta a cabeça. Não, é pegar também e falar, vamos lá que eu estou contigo. Eu vou andar contigo, você está ferido, eu estou aqui do seu lado, eu vou andar com você, e o Espírito Santo vai me usar e vai ser realmente o intercessor e vai te curar. E você vai levantar a tua cabeça, eu quero ver você usado. 3 formas muito simples que eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você faça até o término dessa série. Semana que vem o pastor Fernando estará de volta, eu estarei ainda em Portugal. Nós trocamos o dia para que ele pudesse estar um dia e eu aqui e lá. Então, se prepare, ele vai tocar nesse assunto. Eu disse para ele a direção que eu estaria trazendo e eu quero ver essa igreja sendo conhecida na nossa comunidade pelo servir ao próximo. Amém? Deus abençoe vocês. Orem por nós. Estarei saindo agora. O pastor Márcio vai tomar a direção do culto. Que essa palavra possa ficar aí no coração de vocês. Amém? Amo todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Deus fala do tremendo quando Ele fala de coisas simples, coisas práticas para nós colocarmos nas nossas vidas. E Deus, Ele é simples, Ele não complica nada. Os complicados somos nós. Eu tenho um lema no meu coração que eu digo, sempre gosto de falar, que é o seguinte: o prazer do cristão tem que estar no servir. Esse é o meu prazer. O meu prazer é servir uma pessoa, ver aquela pessoa crescendo, ver aquela pessoa que às vezes você pega na mão, você anda com ela, que ela dá trabalho.